Salmo 127, 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dormem. Pai, estamos diante da Tua palavra e pedimos a unção, a visitação, a bênção do Teu Espírito Santo traduzindo e falando ao nosso coração. Que nessa noite o Senhor encontre corações abertos para serem semeados pela Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Eu lembro de um governador que uma vez disse a seguinte frase: eu acredito é no trabalho. Eu acredito é no trabalho. E em parte eu concordo, eu também acredito muito no trabalho. Mas eu não acredito só no trabalho, como eu creio que aqui o salmista também não. Mas por outro lado, enquanto tem gente que acredita que o resultado da vida é aquilo que ele mesmo ou outros podem fazer ou produzir, tem outros que vão por um extremo espiritual e acreditam que a vida é resultado de só aquilo que Deus faz. Como, por exemplo, um colega que ia para as provas de concurso público, achando que pelo fato de ser cristão, Deus o abençoaria mais do que os demais candidatos que, se perguntassem a fé, não diriam, sou cristão. Eu acho que no pensamento dele, se ele não soubesse uma questão e Deus tivesse que escolher para quem passar cola, para ele ou para um budista, passava para ele. Então tem gente que acredita que tudo é resultado do que ele faz, e tem gente que parece viver numa espiritosfera, como se tudo dependesse de Deus. A Bíblia, ela nos leva a nenhum desses dois extremos. A Bíblia nos traz a uma visão equilibrada da vida, mostrando que esta vida que nos foi dada como presente, parte é resultado sim daquilo que a gente faz, e parte é resultado daquilo que Deus faz, porque se Deus não fizer, tudo que a gente fizer se torna insuficiente. É o que o salmista vai dizer nesses dois versículos, principalmente no 1, que ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu penso que o sentido é muito claro. Não é necessário uma exegese profunda para se entender que o salmista está dizendo o seguinte: você pode trabalhar muito, você pode se esforçar, você pode dar o seu melhor, mas tudo na vida tem uma porcentagem que é sua, que você deve fazer, mas para que a coisa vá de fato, tem uma porcentagem que é de Deus, e que se Ele não soprar, se Ele não colocar a mão, se Ele não abençoar com a sua bênção, não vai. Não vai. Não está dizendo que a porcentagem de Deus é 100%, que, portanto, pouco importa se você faz ou não. Não se está ignorando a parte humana, mas se está dizendo que a parte humana, por maior que seja, é sempre insuficiente. Eu acho que isso é muito claro. Porque você pode, por exemplo, plantar uma semente,
Você pode cuidar dessa semente, você pode regar essa semente, você pode adubar essa semente, mas se Deus não mandar a chuva, se Deus não abençoar a terra com um milagre que é fazer a semente brotar, crescer e frutificar, por mais que você trabalhe, você não terá o que colher. Agora, se por outro lado Deus mandar a chuva, Deus abençoar a terra, mas você não ter plantado nada, você também não vai colher nada. Então, saber até onde vai a tua parte e a parte de Deus é um mistério. Saber onde vai até o teu mover, o teu trabalho como importante para que o resultado seja bom é um mistério. Mas o que a Bíblia revela é isso, que a vida é feita a 4 mãos. 2 tuas, 2 de Deus. 2 de Deus, 2 tuas. Em tudo. Em tudo. Muita coisa está nas mãos de Deus. Mas muita coisa está nas minhas e nas tuas mãos. Muitas coisas estão nas minhas e nas tuas mãos. Mas não tudo. Uma boa parte também está nas mãos do Senhor. Sabendo disso, tendo essa revelação em vista, quais são as implicações para mim e para a tua vida? Se muito está nas mãos de Deus, mas boa parte também está nas minhas mãos, nas tuas, então acho que uma boa coisa a fazer primeiro é eu e você pedirmos sabedoria a Deus para saber como lidar, como administrar, como cuidar das coisas ou da porcentagem que Ele decidiu na sua soberania entregar teu filho, tua filha, essa parte é sua. Porque não é por uma coisa estar nas tuas mãos que você sabe o que fazer com ela. Por exemplo, esse salmo não foi escrito por Davi. Esse salmo foi escrito pelo filho de Davi, Salomão. Aquele que foi o 3º rei de Israel, que substituiu o grande rei Davi, e que numa noite Deus lhe apareceu em sonhos, e lhe disse o seguinte: pede o que você quiser, que eu te concederei. E diz que o Salomão respondeu no sonho: olha, Senhor, o Senhor cumpriu a sua promessa de dar um descendente ao teu servo Davi, ao trono de Israel, como hoje se vê. Mas, Senhor, eu sou muito novo, eu não sei comandar esse povo na guerra. Portanto, o que eu te peço é sabedoria, porque quem é que pode comandar e reinar sobre o seu grande povo? E diz que o Senhor se agradou do pedido de Salomão e disse que não daria apenas sabedoria a Salomão, mas poder, riqueza, vida longa e uma sabedoria tal que não haveria nenhum na terra como ele. Eu penso que em sabedoria Salomão só perdeu para Jesus. Mas lhe foi dada a sabedoria. E que eu acho interessante é o reconhecimento dele, porque jovem, ele tem uma tendência, o jovem, de achar que ele sabe tudo. E que ele pode tudo. Você já foi jovem. Talvez você ainda seja jovem.
Mas uma característica da juventude é essa: eu sempre estou certo, eu posso, e vocês vão ver, eu vou mudar o mundo. Então Salomão tinha tudo para fazer como o Roboão, que foi o filho dele depois. Deixa comigo. Demorou para esse reino vir para as minhas mãos, viu? Demorou. Até que enfim reconheceram o meu valor. Mas não, sou novo demais. E o reino é grande. Me dá sabedoria para eu saber cuidar disso que o Senhor, na sua graça, colocou nas minhas mãos. Te pergunto, o que Deus colocou nas tuas mãos? É um filho? É um trabalho? É um bem? Por que eu e você a gente tem que fazer como Salomão? Senhor, muito obrigado por ter confiado essa preciosidade às minhas mãos. Mas tudo que eu sei, por mais que eu sei, é insuficiente. Eu preciso de uma boa porcentagem da sua sabedoria para eu não estragar tudo com as minhas mãos. Porque inclusive a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói. Porque por mais que a gente saiba a respeito de um assunto, por mais que a gente tenha estudado, sempre tem uma coisa que a gente não sabe, que pega a gente, que a gente aplica o mesmo método que deu certo lá, não dá certo cá. Acontece isso com mãe. Já viu mãe que diz assim: mas eu criei esses 2 meninos do mesmo jeito, a mesma educação. O mais velho virou advogado, agora o outro. Aí começa a chorar. Onde foi que eu errei? Eu tratei igual, eu amei igual, eu ensinei igual. Pois é, só que um é um, o outro é outro. Receita de bolo. Você dá uma receita de bolo para uma pessoa, o bolo sai de um jeito. Dá a mesma receita para outra pessoa e não sai o bolo. Ou se sai de outro jeito. Ou então, por exemplo, você que trabalha numa empresa, ou trabalha mesmo em casa, não tem dia que é assim, que o pouco tempo que você tem, você vai lá, faz, todas as coisas acontecem, flui, mas tem dia, você faz a mesma coisa, a mesma disciplina, o mesmo esforço, e a coisa emperra. Coisa não vai. Pastor sofre disso. Pastor, por exemplo, estava numa igreja, ele pensou, Deus deu para ele um discernimento, e ele fez um trabalho, a coisa foi uma maravilha. Aí ele chega em outra igreja, ele pensa que vai ser a mesma coisa, tenta fazer o mesmo projeto e não vai. Porque é outro tempo, são outras pessoas. Por isso que a gente sempre, por mais que saiba de um assunto, sempre depende da sabedoria de Deus. Porque só Deus conhece todas as variáveis. A vida é muito complexa para caber dentro da nossa cartilha, das nossas experiências, das nossas regras. A vida vai além. Ela foge do nosso controle. Por isso, deixa eu te dizer uma coisa. Quando chegar nesse dia
que você estiver diante de uma situação e você vai olhar para ela, você aplicou tudo que você sabe, e a coisa não vai. Lembre-se que você pode olhar para o céu, e você pode dizer: me ajuda, me ilumina para que eu veja o que eu não estou vendo, me dê a resposta, porque Ele não vai perguntar quem você é, Ele não vai olhar lá nos arquivos para saber o que você fez ou o que você deixou de fazer. Ele, Deus, simplesmente vai te responder. Porque lá em Tiago diz assim: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos, dá livremente, sem criticar. Então não importa quem você é, quem você foi, quem você quer ser. Se você precisar de Deus, Ele vai ser por você. É graça. É graça. É evangelho. É boas novas. Agora, em relação às coisas que não estão nas tuas mãos, você sabe, irmãos, que às vezes as coisas não estão indo para frente, não é porque a gente está fazendo de menos, mas porque a gente quer fazer demais. Como se tudo fosse resultado daquilo que a gente faz. Por isso, uma segunda implicação: se tudo na vida tem uma porcentagem que está nas mãos de Deus, uma porcentagem que está nas nossas, e até nessas nossas precisamos da sabedoria dele, porque nós temos que fazer, mas tem uma outra parte que não cabe a nós. Uma outra implicação é que eu e você, a gente precisa aprender a fazer uma coisa depois que a gente fez tudo que a gente podia fazer. Sabe o que você precisa aprender? Descansar. 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 E confiar que aquilo que você não pode fazer, Deus pode. E na soberania dele, daquele que sabe tudo, ele vai fazer o que é melhor. Porque, irmãos, é igual hoje, né? Eu estava lá no meu gabinete, aí de repente eu saí, fui para um aposento, a minha esposa estava lá lendo um livro. E aí eu não falei nada, mas eu pensei comigo: e o almoço? Porque é domingo, a gente vai para a igreja. Mas não falei nada, tudo bem, saí, fui para a cozinha. E aí estava lá no forno, assando alguma coisa. Porque na vida é assim, tem uma parte que é nossa, a gente tem que trabalhar. Mas depois que fez a parte, tem que deixar a coisa descansar, tem que deixar a coisa no forno. Não adianta ficar lá mexendo, você vai estragar o negócio. Ou então, sabe o que eu penso? Uma corrida assim, sabe aquelas corridas de revezamento? Em que tem cada atleta, 4 atletas, cada um tem uma corrida para fazer com um bastão. Aí você fez a sua corrida lá, 100 metros, não sei. Vai terminando, chega uma hora assim que você tem que passar o bastão. Porque os próximos 100 metros não pertencem a você, pertencem ao outro. Você tem que passar o bastão para o outro o mais rápido possível para que ele comece a corrida dele. E se depois que você passou o bastão, você quiser continuar correndo, você até pode, se você quiser correr, mas não vai adiantar nada. Aliás, se você continuar correndo atrás dele, é capaz de se atrapalhar ele.
Então, às vezes eu imagino Deus assim. Tem as situações da vida, e você fica lá, e você faz aqui, e você faz lá, e você fala mais um pouco, e trabalha, e faz, e mexe, e Deus fica lá te olhando. Eu acho que às vezes Deus fala assim, quando é que Ele vai parar para eu começar a fazer alguma coisa? Porque Ele já está atrapalhando tudo. Já fez o que tinha que fazer e está fazendo além. O que eu posso fazer. Aí Ele não pode, mas está achando que pode. Às vezes eu imagino assim, Deus falando, quando é que essa mulher vai ir dormir para eu poder fazer alguma coisa nessa situação? E é interessante que o salmista, no versículo de número 2, vai falar algo muito, muito parecido. Ele diz assim, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois Ele o supre aos seus amados enquanto dormem. E eu sei que tem versões que dizem que o que Deus supre é o sono, mas é porque... Enfim, é uma complicação para explicar, mas se foi o Salomão que escreveu, é muito provável que o que o salmista está dizendo é que o que Deus supre quando a gente dorme é de fato o pão. Porque enquanto você está dormindo, a semente está crescendo. A semente está brotando, sem você fazer nada. E aí no outro dia você colhe, porque você plantou. Durante o dia você cuidou, mas também porque durante a noite, quando você já não podia fazer mais nada, Deus continuou fazendo. Deus supre o pão aos seus amados enquanto dormem. Não apenas quer dizer que Deus nos abençoa quando a gente já não pode fazer mais nada, mas também que há coisas que Deus faz quando a gente não faz mais nada. E você sabe o que Deus faz quando a gente já fez o que tinha que fazer e não pode fazer mais nada? Porque dormindo, consciente, a gente não faz mais nada. A gente fica entregue. Quando você já fez tudo o que tinha que fazer e não pode mais fazer nada, Deus faz duas coisas. Primeiro, Deus trabalha em você. Deus trabalha em você. Sabia? Você já fez tudo. Aí daqui a pouco você olha para a situação e fala: meu Deus do céu, já fiz tudo que eu podia. E agora? E a situação ainda está assim. E é como se Deus falasse: é porque agora o que eu preciso fazer não é mais na situação, é em você. É tratar você. É falar com você. E é interessante que uma pesquisa descobriu que enquanto a gente dorme, o nosso cérebro faz uma limpeza na nossa cabeça e ele joga fora algumas moléculas que causam Alzheimer. E não só isso, ele pega tudo aquilo que você viu e aprendeu durante o dia e organiza. Você já teve a experiência de dormir com uma coisa assim confusa? E aí depois que você acorda, tá claro? Tem coisa que Deus faz quando a gente dorme. Em nós. Em nós.
Ô pastor, então o negócio é dormir. Também. Chega uma hora que você tem que dizer: Senhor, o que eu podia fazer está feito. Agora eu vou descansar, eu vou confiar, eu vou dormir. Está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos. Porque Deus faz em nós quando a gente não pode mais fazer nada. E Deus faz por nós. Eu lembro que eu ouvi um testemunho uma vez de um pastor que recebeu uma ligação de um líder da igreja dizendo que tinha havido uma discussão entre dois líderes e que estavam fuá. E aí o pastor já ficou angustiado, já... Aí agora, o que eu tenho que fazer? O que eu vou fazer, Senhor? Não sei o quê. E aí olhou no relógio, quase meia-noite. E aí falou assim: Senhor, meia-noite, eu acho que eu não tenho muito o que fazer essa hora. Diz que deixou, orou, foi dormir. No outro dia acordou, refeito ligou. E aí, pastor, fique em paz. A gente conversou aqui, a gente se entendeu, está tudo resolvido. Que bom, né? Sempre fosse assim. Pastor, estou com um problema. Pera aí, irmão, que eu vou dormir. Acordo, pastor, está tudo resolvido. Oh, maravilha. Eu sei que não é sempre assim. Eu sei. Mas eu também tenho aprendido que muita coisa resolve melhor se eu, depois de ter feito o que eu podia fazer, agora, Senhor, está nas mãos de Deus. Porque o nosso Deus, quando a gente já não pode fazer mais nada, trabalha em nós e trabalha por nós. Foi o profeta que disse: desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu de um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que em ti esperam. Então faz a sua parte, pede sabedoria para Deus em tudo, seja grande ou pequeno. Depois que você fez a sua parte, entrega na mão de Deus. Você sabe que tem uma frase que diz assim: trabalhe como se tudo dependesse de você, e ore como se tudo dependesse de Deus. Eu diria: faça tudo o que você pode fazer debaixo da direção de Deus, e depois confie em Deus. Porque a Bíblia diz assim: em confiar e em descansar está a tua salvação. Que assim seja. Que Deus nos abençoe. Amém.